Então, abrir o arquivo? Tá. Na aula anterior, nós fizemos várias operações que podem ter deixado objetos na condição de ghost e que a gente não quer mais, né? Então, para limpar esse arquivo, que a gente vai trabalhar no sentido de produzir alguma coisa que eu vou levar para o ArchiCAD hoje ainda, né? Então, eu vou fazer uma primeira ação de limpeza que consiste no seguinte: eu vou lá no menu Edit e vou selecionar Clear All Ghosted. Remover todos os ghosts, todos aqueles objetos que estão na condição de aquelas linhas atenuadas, né? O objeto está ali, está visível, mas ele não é editável, tá? Então, eu vou aqui no Edit, Clear All Ghost. Eu queria dizer o seguinte, lá na janela Objetos, vocês estão vendo que tem alguns que estão em Ghost. Esses ghosts que estão ali são resultados de operações que eu fiz, né? De a união, interseção, subtração, divisão, né? Envolvendo dois ou mais objetos e produz um objeto novo. O original é transformado em ghost por default, né? Se eu não quiser mais isso, se quiser tirar todos esses ghosts, eu venho aqui, então, Clear All Ghosted. Vai aparecer esse menu, né? E quando eu clicar aqui em OK, esses daqui, por exemplo, vão ser apagados, né? E OK. Tá? Então, eu tenho um arquivo um pouco mais limpo. Ok? Fizeram isso? Agora eu vou mudar, desculpa, vou mudar o meu modo de visualização para Shaded Work. Apenas uma questão de poupar minha máquina, ver algumas informações que eu não vejo no Shaded Full, como, por exemplo, as arestas dos objetos, certo? E antes de ir para o ArchiCAD, nós vamos fazer duas coisas. Uma que eu só posso fazer no ArchiCAD, desculpa, uma que eu só posso fazer no FormZ, que seria fazer uma representação de um plano de corte da envoltória. Tá? Vocês já vão entender o que significa plano de corte. No início do semestre, a gente tinha falado que tinha aparecido muitos tipos de arquitetura, como essas que vocês estão vendo na tela, né? Por exemplo, o Bejódromo, a CBV, né? Centro Brasileiro da Visão, ali no N2 Sul, e outros edifícios que não é mais suficiente apenas planta baixa, corte e fachada. Eu tenho que ter também outros tipos de representação que informem ao fabricante, ao construtor, como produzir os componentes de uma arquitetura como essa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nós vamos lá na paleta Layers, eu tenho vários layers, eu vou me certificar de que o volume inicial aqui é o layer corrente, esse que está a bolinha vermelha na frente, e eu vou tornar invisíveis todos os demais, tá? Os demais layers. Então, todos esses têm o olhinho aberto, fechado. Rio, modelo final do terreno, laje de piso, vedação externa opaca, de vidro, estrutura triangular, estrutura vertical. E aí, aparentemente, embora eu tenha aqui o layer volume inicial visível, aparentemente, ele está vazio. Mas é apenas aparentemente. Por quê? Neste layer, eu tenho pelo menos um objeto que está aqui invisível, tá vendo? Que é o volume inicial original que a gente tinha separado na aula passada. Eu vou fazer uma cópia desse volume original. Como é que eu faço essa cópia? Eu clico no nome com o botão da direita, vai aparecer esse menu. Cliquei no nome com o botão da direita e vai aparecer esse menu. E aí eu vou selecionar Duplicate, duplicar.
tá? O que acontece em primeiro lugar? Aparece lá no final da lista, na palheta objetos, volume inicial original copy. É uma cópia, tá? E ele continua com o cadeado e escondido. Esse eu vou tornar visível. Abrindo o olhinho. E também vou retirar o cadeado, permitindo com que ele seja modificado, editado, tá? Então, eu tenho aqui o volume da minha envoltória, que por enquanto ainda é um sólido. Vou criar mais um layer aqui na palheta Layers, com o botãozinho sinal de mais, e eu vou dar um nome a este layer de plano de corte. Pede ajuda, pede ajuda. Plano de corte, tá? Vou fazer com que esse seja o layer corrente, colocando a bolinha vermelha na frente. E vou transferir esse objeto, essa cópia do volume inicial, para esse novo layer. Eu vou clicar no nome, eu puxo um pouquinho para baixo, arrasto e jogo lá. Tá? E aí eu vou esconder o volume inicial, o layer. Tá? Quando eu vou produzir uma arquitetura cuja envoltória tem geometrias desse tipo, eu vou querer, de fato, apenas aquelas faces que não são a face do piso. Essa daqui de baixo eu não quero, eu quero só as laterais e as superiores. Então, eu vou apagar de baixo. Como é que eu faço isso? Eu vou lá, seleciono a lixeirinha, vou pressionar e segurar a tecla Ctrl, e aí ele passa a detectar partes e não mais o objeto como um todo. Vou colocar o meu cursor sobre a face que eu quero apagar e vou clicar. E aí ele deixa de ser um sólido e ele passa a ser um conjunto de superfícies que contém as faces, apenas as laterais e as superiores. Se você der um giro, você vai perceber isso com mais clareza. Tá. Tendo feito isso, então, essas são as faces que eu quero produzir essa nova forma de representação que a gente chama de plano de corte. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ver de topo, vou clicar aqui em top, ok? Cliquei em top, achou? Alguém ajuda a Esther aqui na frente? Quando estiver disponível? Tá. Se você quiser saber o que significa um plano de corte, que negócio é esse? Se você digitar no Google CNC ou CNC Nesting, você vai encontrar em imagens uma série de exemplos de planos de corte. Plano de corte é o resultado da planificação de um objeto composto por planos em que as faces são colocadas em um único plano. Já brincou de casinha de papel? Então, já, Giovana, não acredito. Não acredito. Então, a gente vai usar um comando chamado de unfold. Never mind. CNC nesting. Tá? Nesting. Lá na barra direita, você vai encontrar um comando chamado de unfold, desdobrar. É o contrário do origami. Nesse caso, em vez de estar dobrando, você está desdobrando e planificando. Seleciona ele, o unfold, tá? Unfold. Vou deixar aqui a vista
os parâmetros, certo? E vou me certificar do seguinte, que Generate Connector está desselecionado, não é para gerar os conectores, inicialmente. Labels ou rótulos está selecionado, é aqui onde tem tamanho, coloque pelo menos 0,5, se não tiver ainda. Tá? O tamanho dos rótulos que vão aparecer. O resto, se certifique que aqui em grouping você tem none, nenhum. Não é para agrupar as peças. Por exemplo, a numeração que vai aparecer. Tá? Tendo feito isso, você vai clicar nesse objeto. Certo? E ele vai produzir isso daqui. Né? Não mude de comando, nem saia do modo de pós-edição. A gente vai explorar algumas alternativas. Tá? Eu vou aplicar aqui apenas um centralizar. Tá? Por que essa peça ficou separada? Porque, dada a geometria do objeto, se essa peça não fosse separada, ela iria gerar sobreposição. Uma parte é sobrepor a outra, dada a geometria desse objeto, correto? Então, ele separa. Mas toda vez que ele separa, ele numera as arestas correspondentes para você imprimir, recortar, dobrar e colar. Tá? E aí você tem uma maquete volumétrica. Tá? Então, antes da gente encerrar o comando, nós vamos explorar algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que eu fosse imprimir isso em um papel fino, que seja um estudo, uma maquete de estudo, papel sulfite, por exemplo. Então, eu vou precisar de abas para colar, não é mesmo? Como é que eu gero isso? Eu seleciono Generate Connectors. Tá? Entendeu? Eu posso ainda mudar o tamanho, a largura, certo? Por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui 0,5. Tá? Para aumentar essas abinhas. Essas abinhas estão divididas, tá vendo? Metade para um lado, metade para o outro. Mas eu posso, se eu quiser, gerar contínua. Tá? Se eu não quiser, eu fico com split. Tá? Agora, vamos supor que eu fosse imprimir para recortar em papel supremo, que é mais duro. Eu não vou querer gerar uma aba no papel supremo, né? Porque vai gerar um espaço a mais, vai gerar deformações na minha maquete, mais acentuadas. Concorda comigo? Então, eu vou gerar esse plano de corte sem os conectores. E vamos supor também que eu quisesse mandar para a fábrica para ser cortado em tamanho real, 1 para 1, no material definitivo. Que material que seria esse? Pode ser uma placa cimentícia, pode ser uma placa sanduíche termoacústica de alumínio, pode ser madeira, pode ser um painel wall, uma série de coisas. Pode ser uma chapas de aço, se for uma região fria, não é? Ou de outro material metálico, correto? Pode ser uma série de materiais. Qual é a condição principal? Tem que ser um material planar. Mas isso pode ser qualquer material encontrado no mercado que fosse adequado para uma envoltória exposta às intempéries. Tá? Bom, vamos supor que eu terminei, que eu estou feliz com o que eu tenho aqui, então eu vou pressionar a tecla ESC. Ok? Tá, agora vamos pensar o seguinte. Eu quero sair do FormZ com algum tipo de arquivo que eu possa mandar para uma plotadora. Qual seria o tipo de arquivo mais seguro que eu mandar para uma plotadora? Mirou de plotagem. Alguém tem alguma ideia? PDF, que nem vocês fizeram com as pranchas do projeto. Por que vocês não mandam, por exemplo, no formato do ArchiCAD? Por que não mandam em DWG?
Porque o cara lá pode mexer inadvertidamente, alterar a fonte, alterar tamanho, não é? Se você mandar em PDF, é um arquivo seguro, tá? Mas difícil de ser alterado. E já vai na escala correta, certo? Então, eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu vou mudar para o wireframe, que na impressão eu vou ficar com uma impressão mais nítida no PDF, tá? Depois, tá vendo esse ghost que está aqui do objeto original? Eu vou aplicar um ghost nele e eu vou apagar ele, tá? Não preciso dele. Hã? Eu vim aqui, ó, eu selecionei Unghost, cliquei no objeto, né, para dar um Unghost nele, passo atrás aqui, ó, Unghost, e depois eu usei a lixeirinha. Apaguei, tá? Como é que eu saio do POMZ com um arquivo PDF? Mas é, o meu não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio não, o quê? O Unghost? Tá, veja bem, para quem não está aí, verifica aqui em Edit se você tem essa opção selecionada. O Edit. Qual que está ativado? Você tem que ter o gosto. Tá? Porque quando você aplicou o Unfold, ele transformou o original em gosto. Ó, estava assim, ó. Certo? Estou aqui, ó. Tá vendo? Está em gosto. A menos que eu esteja vendo assim, ó. Você está vendo assim? Seu dedinho aí é mágico. Alguém ajuda a turma aqui da frente? Eles fizeram alguma coisa aqui que deu pânico. Tá, olha só, mas chegou até aqui, né? Então, vamos em frente. Por quê? Não, não vai fazer diferença nenhuma. Isso que você não tem, não tem. Não precisa para a próxima operação. Tá? Eu vou transformar isso aqui num arquivo PDF usando File, Print, ok? Vai aparecer aqui, se não aparecer, selecione Microsoft Print to PDF. Tá aí? Você tem aí, aqui, olha aqui, ó. Printer, seleciona Microsoft Print to PDF. File, não tem o menu File? File Print. Ou Ctrl P. Ou Ctrl P. E aí, ó, você vai selecionar Microsoft Print to PDF. Você vai mudar a escala, 1:200, tá? Clique em qualquer outro campo para atualizar. Aqui, ó. Você deve estar selecionado isso aqui. Você deseleciona isso. Alguém ajuda a Esther aqui na frente? Ó. Vai. Print. Tem. E aí eu vou fazer mais o quê? Eu tenho que me certificar de que eu estou aqui em paisagem, não em retrato, 1:200, tá? Aqui eu só tenho selecionado Extend, e aqui eu não tenho nada selecionado, aqui não está selecionado, e eu tenho essas margens, o padrão.
Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu ainda vou lá em Print Settings, vou clicar aqui, e vou me certificar de que eu tenho aqui, ó, tamanho A4 e Landscape, ou paisagem, tá? Quando eu fizer isso, eu vou clicar em Print. Vai aparecer mais uma janela. Vai aparecer mais uma janela. Tá? E aí eu vou simplesmente clicar em Print novamente. Aí ele abre uma terceira janela para eu dar um nome a esse arquivo. Eu vou dizer que é aula 008 B. Tá? O formato é PDF. Vou clicar em Save. Salvou. Lá na minha área de trabalho, eu tenho lá PDF. Tá? É só mandar o PDF para a plotadora. Tá? Por que não está numerado aqui embaixo? Porque isso aqui é a borda inferior, a raiz do chão. Certo? Todas as outras que estão numeradas é porque tem uma outra aresta adjacente, certo? Então, se eu tenho aqui 4, 4 vai tocar em 4 aqui. 6 vai tocar em 6 aqui. 2 vai colar com 2 lá, ó. Correto? E assim por diante. 1 vai colar com 1. 5 com o outro 5. Tá? Então, já está tudo aí numeradinho para você imprimir, recortar e colar. Ok? Fechando o PDF e retornando ao FormZ. Aí, olha só o que, que acontece. Eu vou esconder esse layer. Para isso, eu vou tornar um outro ativo. Né? Eu vou tornar ativo de novo o volume inicial. E vou fechar esse daqui. Tá? Vou fechar esse daqui. O volume inicial, aparentemente, continua vazio, mas é porque eu tenho um objeto específico invisível. E eu vou mudar o meu ponto de vista para 3D View novamente aqui, ó, vista 3D. Aqui, ó. Tá? Vou mudar o meu modo de visualização mais uma vez para Shaded Work. E vou criar mais uma cópia daquele volume inicial que eu encontro lá na palheta Objects, que é o único que está lá com um cadeadinho. Vou criar mais uma cópia. Como é que eu faço isso? Lembra mais não? Giovana? Botão da direita, nele, e Duplicate. Aí ele aparece lá no final da lista, a cópia. Essa cópia, eu vou tirar o cadeado e vou abrir o olhinho, tornando ele visível. Salvo o meu arquivo. Depois que o quê? Salvo o arquivo. Ah, você tira o cadeadinho e abre o olhinho na frente da cópia. Lá na palheta Objects. Show? Tá, aí é o seguinte, daqui para frente, eu não quero, pelo menos por enquanto, ficar vendo este volume inicial. Próximo passo, eu vou querer criar aberturas externas na minha envoltória de vidro. Então, eu vou
fazer com que em preparação para essa abertura, eu vou querer que a laje de piso térreo se torne o layer ativo e eu vou esconder o volume inicial. Vou me aproximar um pouquinho aqui, tá? E eu vou querer fazer duas aberturas de acesso a esse ambiente. E vou fazer isso no FormZ porque são faces inclinadas, correto? Então, essa é a última coisa de modelagem que eu vou fazer no FormZ, antes de transferir para o ArchiCAD. Tá? Então, eu vou criar dois volumes auxiliares para subtrair lá da envoltória de vidro. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esse grid na face superior dessa laje de piso. Como é que eu faço isso? Eu seleciono qualquer comando de criação, por exemplo, retângulo, clico com o botão da direita em qualquer lugar, vai abrir esse menu, né? Eu vou destravar o plano. Aqui está escrito, ó, Lock Reference Plane, está travado. Vou tirar esticado, e aí, ó, ele começa a detectar outras faces, certo? Eu vou colocar na face superior da laje de piso e vou clicar novamente com o botão da direita e pedir para travar o plano aonde? Aqui, tá? E aí ele passa a ficar estável lá em cima. Ok? Eu vou fixar, olha só, se você olhar bem, embora esse plano esteja no nível que eu quero, sobre a face superior da laje de piso, a modulação ela não coincide com nenhuma das bordas, não é mesmo? Eu vou fazer um ajuste nesse plano de referência. Como é que eu faço isso? Aqui embaixo, vocês estão comigo? Sim ou não? Quem está, fala sim, porque senão fica aparecendo assim, está todo mundo votando contra. Olha só, vocês nunca viram um debate no parlamento britânico? É muito engraçado. Olha só, aqui embaixo eu tenho um editor de plano de referência. Aqui, está vendo o balãozinho lá embaixo? Aqui, ó. Clica nele. Aí, o que eu vou fazer para ajustar essa modulação, por exemplo, a essa aresta daqui, ó? Eu vou clicar no centro aqui, ó, e vou puxar esse plano até aqui, ó, até a borda. Entendeu? Colocando o centro dele na borda. Entendeu? E aí, a modulação está ajustada a esse lado e ao outro também, porque eu usei a modulação para criar a laje. Tá? Tendo feito isso, eu vou criar uns volumes auxiliares para fazer as aberturas na envoltória de vidro. Eu vou usar, então, o retângulo. Quando eu clico no retângulo, eu saio lá do modo de edição do plano de referência. E aqui em cima, ó, retângulo, lá em Tool Options eu tenho que ter extrusão tridimensional, 3D Extrusion. Ok? Aonde que eu vou colocar esses objetos ou volumes auxiliares? Vou aproximar um pouquinho mais aqui, para vocês verem de forma mais clara. Vou também mudar o material que eu vou usar, vou colocar vidro, porque eu vou cortar vidro, e eu não quero as texturas se misturando. Tá? E vou criar um paralelepípedo, começando, digamos que aqui, ó. Começando aqui, perceba que ele está andando e caminhando por módulos de 50 centímetros, que está especificado aqui embaixo, ao lado do snap no grid, né, no vincular à grelha. Oi? Ele sempre vai pegar no grid. Sabe por quê? Porque aqui está ativado o snap no grid. Grid snap, não está? O seu está ativado?
Olha para sua tela. Esse aqui, ó, ao lado do 0,50. Então, deixa ele ativado. E aí eu cliquei a 50 centímetros da borda, por aqui, ó, tá? E fui caminhando de tal forma que eu tenha lá em cima, lá no topo da janela, tá vendo lá length e width? Largura e comprimento? Lá em cima, tá vendo lá? Não está em azul, selecionado lá no meio? Na parte superior. Estão enxergando, não? Lá em cima. Lá em cima. Olha, segue a seta aqui que eu sou baixinho. Né? Tá vendo lá dentro? Não está em azul? O senhor está em quê? Não, você clicou aqui? Pode. Você clicou uma vez só? Alguém ajuda a Giovana, por favor. Alguém ajuda a Giovana. Tá, olha só. Eu tenho, então, 2. Por que 2? Por que eu escolhi 2? 2 porque é a largura de uma porta de 2 folhas. Ou de correr, ou de abrir. Concorda comigo que é um espaço razoável para eu ter uma porta de 2 folhas? Ou não? Então, obrigado. Ninguém concorda comigo, a gente não consegue caminhar. Obrigado, João Samuel. Tá? Então, é transparente. Você não mudou a textura antes. Cliquei, vou subir quanto? Tá, se eu fosse subindo pela modulação, eu ia ter ou 2,50 ou 3. Pensando lá no ArchiCAD, se eu quero abrir uma abertura que vá de piso a piso no vidro, mas que leve em consideração uma laje de 15 centímetros, eu vou ter, então, quanto? 3 menos 15, quanto que dá? Faz as contas aí, alguém fala. Você sabe fazer conta. 3 metros menos 15 dá 2 e... Obrigado, João. Você precisa perder o medo, Maíra. Tá, construir. Tá, se você fez com outro valor, eu ainda posso corrigir de duas maneiras. Ou usando as seteiras aqui na janela gráfica, ou os valores aqui. Em Tool Options. Aparece lá, ó, a altura, o comprimento e a largura. Se eu estiver feliz, eu pressiono ESC. Agora, eu vou querer fazer um outro objeto igual a ele. Então, eu vou copiar. Vou copiar. Tá? Vou copiar usando qual comando? O move. É que nem no ArchiCAD. No ArchiCAD eu copio movendo. Lá no ArchiCAD, para dizer que é a cópia, eu pressiono o Ctrl e aparece sinalzinho de mais. Aqui eu defino lá em Tool Options. Se é sem copiar, self, uma cópia, e até chegar lá no multicopy. Tá? Vou deixar aqui one copy. Vou clicar aqui, ó, e vou levar esse objeto lá para aquele canto. Deixar lá a 50 centímetros da borda também. Ok? Tá. Agora, eu vou usar esses objetos como volumes auxiliares para fazer a abertura lá na vedação externa de vidro que eu vou tornar visível. Tá vendo? Vou tornar visível. Entendeu? Vou mudar um pouco meu ponto de vista. Tá? Vou mudar meu ponto de vista para cá, para que eu possa acessar os 3 objetos sem ter que girar durante a execução do comando. Então, aqui ó, eu acesso esse e esse. Tá? E qual é o comando agora que eu vou usar? É o comando diferença. Vocês que estão na NB 1 ano, 1 ano e meio? Vocês estão na NB 1 ano? Não. Meio ano?
meio 11. Então, está bem fresco na memória de vocês uma parte da matemática bastante interessante, muito atraente, chamada teoria dos conjuntos. Não é? Vocês não gostam da teoria dos conjuntos? Vocês já ouviram falar em união, interseção, diferença, divisão, né, de conjuntos, né, principalmente matrizes, né? Só que aqui é mais interessante. É um conjunto análogo, onde eu tenho união, interseção, diferença e divisão de sólidos. Entendeu? Então, eu vou selecionar aqui a diferença. Vou clicar primeiro no sólido do qual eu quero subtrair uma parte. Cliquei nele, ele fica selecionado. Aí eu pressiono e seguro a tecla Shift e vou clicar nesse e nesse. Solto a tecla Shift e vou clicar em qualquer lugar. E aí eu tenho as aberturas que eu quero. Certo, Fabiano? Ajuda a Esther. Tá bom, e agora, o que eu faço com esses gostos? Eu tenho aí 2 gostos. Eu poderia pagar um por um, mas eu posso usar o caminho mais rápido. Eu vou lá de novo no menu Edit e vou usar o Clear All Ghosted. No Edit, Clear All Ghosted, para limpar tudo aquilo que eu não quero nesse arquivo. Tá? Agora a gente vai exportar o modelo para o ArchiCAD. Tá? O que eu vou levar para o ArchiCAD? O que eu vou levar para o ArchiCAD precisa estar visível. Se estiver escondido, invisível, não vai ser levado. Então, eu vou ativar uma série de layers, a visualização de uma série de layers. Vou colocar aqui naquela posição mais ou menos original para a gente ver tudo, não é? Então, eu vou querer a vedação externa opaca, vou querer as estruturas triangulares, verticais, não vou querer o plano de corte, não vou querer levar. Vou querer levar o modelo do terreno e o rio. E tem mais um layer que eu vou levar também, que é o volume inicial. Embora não seja parte constituinte do seu projeto, é uma informação importante para a gente poder gerar as paredes internas e a laje do primeiro pavimento lá no ArchiCAD, sem ter que fazer isso no Formzinho. Tá? Então, pode parecer inicialmente estranho, mas eu vou ativar também. Eu vou ativar tudo que eu quero levar para o ArchiCAD. Tá? Então, o rio, modelo final, terreno, laje de piso térreo, volume inicial, as 2 vedações, as 2 estruturas. Tá? Vou salvar o meu arquivo mais uma vez no Formz, apenas para atualizar. E aí, aqui, eu vou gerar um arquivo em um certo formato que seja legível no ArchiCAD. Tá? Não vai ser no formato original do Formz, mas vai ser num formato que não incorra em perda de informação. Tá? Que formato é esse? Eu vou vir aqui em File, Export, e eu vou selecionar 3ds, 3D Studio. Tá? Vai abrir essa janela. Nessa janela tem um botãozinho chamado Options, vou clicar nele. Tá? E aí, eu não vou mexer na maioria dessas variáveis. Por exemplo, Grouping Method, método de agrupamento, eu vou deixar aqui single group, tá?
Se não tiver ativo no de vocês, ative aqui Fix Smooth Shading. O resto deixa como tá. Tem que estar igual ao meu. Tá? Tem que estar igual ao meu. Posso ir em frente? Tá. Aí eu vou clicar aqui, ó. OK. Aqui ele pede para especificar o local onde eu vou gravar e o nome. Vou aceitar aqui. Vou gravar na área de trabalho com esse nome sugerido. Só mudou alguma coisa lá. Aqui, eu só me certifiquei de que Fix Smooth Shading está selecionado. Só isso, mais nada. OK. Salvar. Salvou. E aí eu vou minimizar. Ele está aqui, ó. Já está salvo. Eu não vou abrir clicando 2 vezes nele, tá? Não clique, não abra o arquivo clicando 2 vezes nele. Se você quiser, pode fechar o Forms-I no seu computador. No meu caso, eu vou deixar apenas minimizado. Mas se você achar que fica mais leve o seu computador com o Forms-I fechado, pode fechar. E aí você vai abrir o ArchiCAD com um arquivo novo, limpo, tá? Vamos clicar 2 vezes lá no ArchiCAD 26. Esperar abrir um arquivo novo. Quando chegar aqui é novo de novo. Espera carregar. Essa transferência pressupõe a instalação de um plugin do ArchiCAD, tá? O computador de vocês, se for usar em casa, a ArchiCAD Goodies, plural de good, tá? Goodies Suite. Onde você acha isso? Vai na página da Graphisoft, lá em suporte, você vai encontrar downloads. Em downloads você tem lá todos os plugins. Você vai procurar por Goodies, tá? Se você quiser instalar no seu computador. Se tiver problema de instalação, fale comigo que a gente ajuda, tá? Beleza? Tem um computador aqui na sala que não tem o plugin instalado por alguma razão, tá? Mas tem instalado no ArchiCAD 25 na mesma máquina. Tá. Estamos aqui no ArchiCAD e aí você vai se certificar de que você está nesse modo de visualização. Você não vai conseguir fazer essa transferência direto no 3D. Você vai ter que ter uma visualização. Você vai ter que estar no modo de visualização como um pavimento, tá? E aí nós vamos lá em Arquivo, Interoperabilidade, certo? 3D Studio. E aí, importar 3ds como objeto GDL. Significa isso. Objetos GDL são todos os objetos do ArchiCAD. Aqueles que já vêm na biblioteca, aqueles que você importa de outras fontes. Ok? Então, primeiro ele vai ser anexado à sua biblioteca de objetos. Depois você vai inserir ele num certo local específico na sua área de trabalho. Então, vai lá, importar 3ds como objeto GDL. Tá? Abriu? Vamos procurar pelo arquivo. Tá? Aqui está o arquivo que nós criamos. Certo? Vou clicar em abrir. Aparece essa janela com algumas informações iniciais importantes. Ok?
Aqui está dizendo do tamanho, o tamanho já aparentemente está na escala correta, mais ou menos 40 por 30 metros, certo? 19 alguma coisa de altura. E se não tiver ativado, clique em forçar a suavidade, utilizar canal alfa da textura, ok, clique ok. Tá. O que aconteceu? Aqui ele está dizendo que foi criado um objeto na biblioteca. Uma biblioteca que você, por trazer alguma coisa de fora, tem um nome de biblioteca incluído. Clique ok. Tá, e aí? Nada? Onde está? Tá, ele foi anexado à biblioteca de objetos. Se você clicar 2 vezes na cadeirinha, vai aparecer lá, ó, que o seu objeto já está, inclusive, na condição de selecionado, pronto para ser inserido. Tá? E o ponto de inserção é esse canto inferior esquerdo. Se você quiser mudar, pode mudar. Tá? Mas se não quiser, ok. E nós vamos clicar aqui, ó, na junção dessas 2 linhas de elevação. Tá? E aí ele incluiu o meu objeto. Só que ele ainda está como um pacote fechado, que eu não posso editar. Como é que eu transformo isso aqui em editável? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o comando seta, tá? E vou fazer uma seleção aqui por dentro, sem tocar nas linhas de elevação, senão eu estaria selecionando elas também, tá? Tá? Porque se eu selecionar a janela toda, ele vai selecionar também as linhas de elevação. Eu não quero isso. Como é que eu diferencio uma da outra? Quando está selecionada as linhas de elevação, ó, o símbolo também fica verde, tá? Então, vou fazer diferente. Vou clicar fora e vou traçar um retângulo que não toque nas linhas de elevação. Aqui, ó, elas ficam não selecionadas, tá vendo? Ela está em azul. Ela não está selecionada. Tá. Agora, com esse objeto selecionado, clique em qualquer lugar com o botão da direita. Vai aparecer esse menu. E nós vamos transformar esse objeto em o quê? Em um objeto genérico, editável, do ArchiCAD chamado de Morph. Tá? E ele passa a ser um objeto específico do ArchiCAD e que eu possa editar. Tá? Tá? Ele está advertindo que serão convertidos em Morph, tá? E que os originais serão apagados. Beleza, vou em frente. Clico OK. De novo ele reclama, diz que são muitos. Eu vou dizer que eu quero ir em frente, continue de qualquer forma. E espere. Tá, para mim foi rápido. Não sei se para vocês. Tá, então já tenho aí os meus objetos, agora separados. Só que se eu tentar de novo selecionar, ele vai continuar selecionando o todo. Não é mesmo? Vamos lá ver em 3D como é que fica. Eu vou clicar 2 vezes lá em perspectiva cônica genérica, aqui, ó. Vou dar um centralizar. Posso mudar o meu ponto de vista. Mudar o meu ponto de vista. E aí eu tenho os meus objetos lá. Todos aqueles que eu tornei visíveis lá no momento da exportação para do FormZ, para o ArchiCAD. Tá? Chegaram até aqui? Só que eu tenho esse problema ainda que eles estão todos agrupados. Sempre que eu seleciono, seleciona tudo. Mesmo que eu clique só no terreno, ele está selecionando tudo. Tá, então vamos selecionar tudo. E agora a gente vai vir aqui em edição. E nós vamos desagrupar. Tá? Desfazer grupo. O outro diz para mim que não existe desfazer.
Né? Mas eu insisti, eu sou desfazer, é mais puto que... Ó, desfazer não, desagrupar, ele está dizendo que não existe desagrupar, tá? Mas é a mesma coisa, desfazer, grupo. Pronto, agora clique em qualquer lugar e agora você consegue selecionar as partes, ó, só o terreno, só o rio, né? Ou só a envoltória de vidro, correto? Está tudo separado agora, tudo editável. Agora eu vou salvar o arquivo no formato do AutoCAD, porque por enquanto eu não salvei. Põe arquivo, salvar, escolhe um lugar, eu vou dar um nome aqui que faça sentido, eu vou dizer que é a aula 8B. Hã? Alguém ajuda a Maíra? É porque ela é tímida, ela não pede. Tá, olha só. Eu vou fazer algumas modificações para melhor visualização. Primeiro eu vou vir aqui em visualização, opções de visualização 3D, e vou pedir para mostrar a luz do sol, a sombra do sol, tá? Não é importante, mas ajuda. Não aparece muito aqui porque é o ângulo que a gente está visando. Hã? Depois de quê? É a última, penúltima. Então, mais da indústria. Sombra do sol. Não é isso? Tá, aí vou selecionar só o terreno e vou abrir a janela de definições. Pessoal, Giovana, selecionei só o terreno. Só o terreno. E vou clicar aqui para abrir o diálogo de definições, tá? Obviamente, aqui está em água, né? Material água. Isso não é água. Fica aqui, vamos mudar para solo. Giovana? Ah, e aí, ó, solo. E aqui eu vou especificar uma sobreposição de superfície, clicando no pincelzinho. Tá? E aparece geral, né? Eu vou mudar para alguma coisa na pasta naturais, grama verde. Detalhe, espera, não clique em OK. Espera. Está todo mundo comigo? Quem está comigo, já chegou a esse ponto, desculpa, lá na parte de baixo, tem lá um triângulozinho vermelho, é um warning, uma advertência, né? Vamos clicar aqui, ó, aplicar alterações também a faces, arestas personalizadas. Clica aqui. Não esqueça de clicar aqui. Ok? Eu tenho lá, vou clicar em qualquer lugar para selecionar, eu tenho o meu terreno mais realista. Vou fazer a mesma coisa com o rio, tá? Vou fazer a mesma coisa com o rio. Vou selecionar só o rio. Vou pressionar a tecla Shift, coloco o cursor sobre o rio, e aí abre de novo a janela. Obviamente, rio é água, então deixa lá, tá? Rio continua sendo água. Mas, na sobreposição de superfícies, vou clicar no pincelzinho, abro o menu, vou pedir naturais e vou selecionar água ondulante. É um rio, não é de uma lagoa, né? Ondulante. E, de novo, não se esqueça aqui embaixo, ó, clica na quadrinha aqui, ó, aplicar alterações também a face arestas personalizadas. Ok. Ok. Então, eu já tenho lá o rio.
Agora eu vou criar uma série de layers novos. Salvo o seu arquivo sempre que puder. Vou criar uma série de layers novos. Então, Ctrl L. Ctrl L. Certo? E vou clicar aqui, ó, dentro da pasta arquitetura. Vou clicar em novo. O primeiro deles eu vou dar o seguinte nome. 001, que eu quero ordená-los de forma alfabética para eles ficarem lá no topo, apenas com a estratégia de facilitar meu trabalho. Tá? Esse 001, eu vou dar o nome de vedação externa de vidro. Ele aparece lá no topo porque aqui, de vidro. Do jeito que você quiser, não precisa ser igualzinho ao que eu estou dizendo, tá? O layer seguinte, mais um layer, vão ser 8 layers, tá? Eu vou dizer que é vedação externa opaca. Se eu já soubesse que material seria, eu poderia também botar no nome, tá? Não tem problema. Qualquer material plano disponível no mercado. E que possa ser usado como vedação. Mais um layer, o terceiro, que é 003. Eu vou dizer que a estrutura, as duas estruturas, tanto a triangular quanto a vertical, vou botar nesse layer. 003 estrutura. Mais um layer, que vai ser o 004. Eu vou dizer que é as paredes internas do pavimento superior. Vou criar mais um layer, o 005, que vai ser a laje de piso, pavimento superior. Mais ou menos na direção de cima para baixo, até chegar na laje de piso térreo. Essa lógica. Tá? Vou criar mais um layer. Isso aqui é uma questão pessoal, pessoal. Vocês não precisam seguir a risca. Tá? Uma questão de organização, de você saber onde estão as coisas. O próximo, 006, que vai ser paredes internas, pavimento, térreo. Mais um layer, que vai ser o 007, James Bond. Não é James Bond, tá, pessoal? Laje de piso, pavimento, térreo. Correto? E o último e o oitavo, que vai ser 008, que é o volume inicial, que a gente vai usar para fazer algumas operações, se der tempo hoje ainda. Tá? Então, eu tenho aí 8 novos layers. Por uma questão estratégica, eu vou esconder inicialmente todos eles. Tá? E também vou lá na pasta topografia e vou esconder terreno. Tá? Ok? Ok, por enquanto não mudou nada, porque os objetos estão nos seus layers originais. Eu estou com a setinha aqui ativa, né? Eu vou clicar, vou selecionar o rio primeiro, pressiona Shift, seleciona o rio, põe o seu cursor em cima do terreno, pressiona Shift, seleciona também. E esses dois vão para que layer? Qual que vocês acham que ele vai? Não tem um layer chamado terreno?
que está em topografia. Correto? Topografia, terreno. Pronto. Sumiu por quê? Por que sumiu? Porque o layer está escondido. Não é isso? Correto? Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou fazer o seguinte, vou me aproximar desse edifício, vou visualizar por baixo. Por que por baixo? Porque eu tenho acesso direto à laje. Não tem uma laje de piso aqui? Vou clicar nela. Selecionei só a laje de piso. Essa laje de piso vai para onde? Arquitetura. Maíra, para onde que vai? Laje de piso do pavimento térreo. Então, tá, sumiu também, né? Tá, aí eu tenho ainda um objeto sólido aqui que aparece, ocupando tudo. Que objeto sólido é esse? É o volume inicial, correto? Vou clicar nele e esse volume inicial vai para o layer correspondente, 008, volume inicial, correto? Pronto, beleza? Tá, agora, vamos ver aqui, vou mudar de novo meu ponto de vista. Vou ver um pouco de forma mais aérea. Olha aqui. Esse daqui, o que que é? Esse daqui de cima. Maíra. Esse daqui de cima aqui, o que que é? Como é que a gente deu o nome lá? Está tudo em eletrodoméstico por enquanto. Mas nós vamos mudar para vedação externa opaca, não é isso? Sim, olha lá. Então ficou agora só o vidro e a estrutura. Vou selecionar o vidro, certo? Selecionei o vidro. Vou mudar para quê? Para onde? Vedação externa de vidro. Pronto. Tá, ficou só a estrutura. A estrutura é um conjunto de múltiplos objetos, tá vendo? Ó, eu tenho um triângulo, eu tenho aquelas barras verticais. Então, eu vou traçar com janela, traçar tudo. Correto? E aí, eu vou aqui mudar para estrutura. Pronto. Sumiu tudo, então tudo está no layer correto. Hã? Eu fui passando cada um deles para layers escondidos. Em estrutura. Estrutura. Tá? Por isso foi desaparecendo. Porque eu previamente tornei invisíveis os layers de destino. Correto? Agora eu vou fazer o reverso. Eu vou um a um, vou lá em Ctrl L. Tá? Vou em arquitetura. E primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou em estrutura. Vou abrir estrutura. Tá? Vou abrir estrutura. Essa estrutura, eu vou selecionar ela todinha e vou mudar a textura, o material. Se eu clicar aqui, ó, e abrir a janela de definições, vai dizer lá que é água. Isso não pode ser água, né? Isso é estrutura. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar metais. Tá? Em metais, eu vou selecionar aço. Estrutura de aço. Ok? Próximo passo, eu vou inserir também uma sobreposição de superfície. Aqui onde tem o material original, que veio lá do FormZ, eu vou mudar. Tá? Eu vou vir aqui, ó, vou dizer que é aço, vou dizer que é metais. Tá? Lá em metais, eu tenho uma série de diferentes metais. Eu tenho aço, aço inoxidável, e eu tenho outros metais que eu vou usar apenas, eu posso usar, nesse caso, apenas para dar aquela sensação de se tratar de um aço de alta resistência à corrosão. Aquele aço que fica avermelhado.
Então, vou usar aqui apenas como recurso gráfico metal bronze, tá? Vou clicar em OK. E aí eu tenho lá a minha estrutura. Tá, vou voltar no Ctrl L. E aí, vou voltar no Ctrl L, abrir de novo agora a vedação externa de vidro, tá? E também a vedação externa opaca. Tá? Vou clicar na vedação externa opaca, selecionando, e vou mudar aqui, usando de novo a janela de definições, tá? Essa janela... deixa eu ver se eu selecionei a coisa certa. Só um minutinho. Tá. Aí vou abrir a janela de definições. E esse objeto, por ser uma vedação, eu vou dizer que, vamos supor que eu esteja usando placa cimentícia. Então, vou usar algo que tenha cimento, esse concreto básico aqui, tá? Só para emular. Concreto, correto? Uma placa cimentícia. Se eu quiser que a cor não fique muito escura, eu venho aqui e vou usar um outro material. Vamos supor, material mais claro, por exemplo, como se tivesse, como fosse um sanduíche misto com uma cobertura de alumínio, alguma coisa assim. Ok. Tiver ficado... eu esqueci de um detalhe aqui. Calma aí. Vou botar um zincado. Oi? Tá, olha lá. Eu fui lá, abri a janela. Sim, desculpa, eu tinha que tirar de água, né? Porque está em água ainda. Pode estar em água. Né? Eu vou mudar para uma outra coisa aqui. Mudar para concreto, né? Tá, agora deu certo. Beleza? Então começa a ficar mais visível. Agora eu vou selecionar o vidro. O vidro eu vou lá, vou mudar. O material também está em água. Vou tirar da água. Tá? Está em água. Vou dizer que é vidro e eu vou encontrar lá em vedações. A do vidro eles feitos em concreto. Foi aqui, botei concreto, esse concreto aqui, e coloquei aqui, só um minuto, vou lembrar aqui, foi metais, coloquei alumínio, metal alumínio, ficou assim, tá? Hã? Não, a parte de cima ela é opaca, tá? Concreto aqui, material, com revestimento de alumínio, tá? Entendeu? Tá, agora vamos fazer o daqui, do vidro mesmo. Tá, no vidro, tirei de água, fui lá em vedações, vidro propriamente dito, e aqui eu também tenho vidro simples. Ok? Aí eu vou agora, vou ver por baixo, porque eu vou ativar a
visualização da laje de piso térreo. Certo? Ativando a visualização da laje de piso térreo. Eu tenho essa laje aqui. Eu vou momentaneamente mudar essa laje. Tá? E vou colocar, em vez de ser água, essa laje tem que ser concreto, concreto armado estrutural. E não vou usar o pincelzinho. Vou deixar natural. Tá? Não vou usar o pincelzinho. Desativei o pincelzinho aqui. Deixei o material bruto. Natural. Ok? Fica um pouco mais escuro. Então, eu tenho aí a laje de piso. Vou mudar um pouco o meu ponto de vista. E vou agora, já mudei as propriedades dos componentes, já mudei os layers, certo? E agora, eu vou fazer o seguinte. Usando esse pop-up aqui do navegador, eu vou mudar para uma elevação dessas aqui. Primeiro, vou pedir para centralizar. Aqui eu estou sem o terreno nesse layer, né? Então, eu tenho que fazer a primeira coisa, o seguinte. Vou voltar lá no 3D Tudo. Tá? Perceba que aqui na elevação está muito alto, está lá em cima. Eu quero levar tudo isso aqui para baixo. Correto? Vou voltar lá no 3D Tudo. Vou ativar todos os layers relevantes. Né? Eu vou Ctrl L. Vou ativar todos os layers. Inclusive volume inicial. Todos os layers visíveis. Inclusive o do terreno. Ok? Aí eu tenho lá todos os meus objetos. E eu quero fazer com que o nível 0, esse nível 0, seja aqui, passando na face superior da laje de piso. Então, eu tenho todos os meus objetos relevantes visíveis. Vou traçar uma janela com o comando seta. Selecionei tudo. E agora eu vou descer com ele. Tá? Vou descer quanto? Vou descer desse ponto daqui, ó, para esse ponto daqui, mais 15 centímetros, que é a espessura da laje. Para a laje ficar abaixo, passeando abaixo do plano de referência. Então, vou clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui e mover para as laterais, eu estou fazendo também deslocamentos laterais. Eu não quero. Eu quero seguir por essa aresta para baixo. Cheguei aqui, eu vejo que o percurso caminhado é 8,5 metros, mas eu quero mais 15. 8,50 mais 0,15, quanto que dá? 8,65, não é isso? Então, Enter, eu já tenho lá plano de referência no lugar certo. Vou clicar fora para desselecionar, vou ver lá em elevação, agora desceu, em elevação eu não tenho todos os layers ativos ainda, eu vou vir com Ctrl L e vou ativar o terreno. Tá? Então, eu tenho aí, ó, já a minha elevação. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a janela de definição de pisos. Onde está isso? Definição de pisos. Vocês já sabem isso, vocês já usaram bastante o ArchiCAD. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer algumas coisas aqui. Eu vou apagar esse piso daqui de cima. Não preciso de tudo isso. Tá? Hã? Qual é a pergunta? Modelagem, definições de piso. Vou apagar esse de cima.
esse chamado pavimento cobertura, apagar piso, tá? Vou ficar só com esses três aqui. Esse daqui de cima eu vou dar um nome de cobertura. Ok? Tá. A altura do primeiro piso eu vou deixar em 3. E esse daqui de cima eu vou aumentar. Tá? Vou aumentar para 9 metros para ele passar lá do topo da minha edificação. Tá? E aí ele atualiza o cumulativo para 12 no total. Clica OK. Ele pede para confirmar se vai apagar ou não aquele piso. Vou dizer que sim. E aí eu tenho tudo que eu preciso aqui, ó. Tá vendo? Então eu preciso disso. O nível do piso térreo, o nível do primeiro pavimento e a cobertura, que é a vista superior. Ok? Salva o seu arquivo. Não terminou ainda, tá? Calma que vai ficar tudo gravado e você vai poder refazer. Tá, agora eu vou lá no pop-up do navegador mudar para pavimento térreo. Mudei para pavimento térreo. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou tornar invisíveis os layers de vedação, a estrutura e o terreno. Ctrl L, tornar invisível o terreno. Em arquitetura, eu vou tornar invisível as vedações e a estrutura. Tá? Invisíveis. Paredes internas, pavimento superior. Tá? Vou deixar isso aqui visível. Só escondido, vedações, estrutura e volume inicial. E o terreno. Tá? Tá. Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a minha laje de piso, do piso térreo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou reposicionar as linhas de elevação. Por exemplo, essa daqui. Vou afastá-la um pouquinho para cá. Pegar isso daqui, subir com ela para cá, ó. Mais ou menos assim. E vocês já sabem fazer. Mais ou menos de forma equidistante. Ok? E aí eu vou ajustar os pontos terminais. Pronto. Vou enquadrar. Vou mudar a minha escala para 1:50, para ficar um pouco mais proporcional, mais agradável, tamanho das linhas de elevação. Demora um pouquinho, às vezes, para atualizar em função da placa de vídeo, tá? E aqui a gente vai, em primeiro lugar, substituir essa laje de piso. Essa laje de piso veio como referência lá do Formezinho, não é mesmo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos substituir por uma laje de verdade do ArchiCAD. Beleza? Vou clicar 2 vezes aqui. E vou dizer que essa laje tem 15 centímetros de espessura. Vou dizer que ela tem como material constituinte concreto armado estrutural. Não vou usar sobreposição. Tá? E vou dizer que esse objeto ele vai ficar lá direto no layer laje de piso pavimento térreo. Tá? Ok? Aqui eu vou usar
uma poligonal, e vou traçar rapidamente aqui a minha nova laje usando a outra como referência. Pronto, fiz a minha laje de piso, vou apagar o meu morph. Aquele morph eu não quero mais, tá? Vou usar a seta para seleção, seleciono e apago. Aí eu tenho a minha laje de piso. Agora a gente vai construir as nossas paredes, tá? Ó, Como é que eu excluí? Eu selecionei o comando seta, coloquei aqui, ó, e ele detectou o morph. Então, cliquei. E aí pressionei a tecla delete, tá? Agora a gente vai criar as paredes internas do térreo. Vou checar aqui se o layer está visível, Ctrl L. Paredes internas do pavimento térreo, está visível, ok. E aí, vou criar uma guia auxiliar na vertical, aqui no ponto médio, ó. Beleza? Ponto médio daqui de cima. Opa, errada, né? Vou pegar aqui essa guia, aqui, ó, na vertical. Vou configurar parede, tá? Aqui em parede eu vou colocar, vou mexer em nada daqui, tá? Desse lado, mas eu vou usar uma composição, ok? Uma composição. Qual vai ser? Eu selecionei aqui de básica para composta, do meio aqui, ó, tá? E vou selecionar a composição aqui, que vai ser usar um drywall. E esse drywall vai ser esse daqui, ó. Drywall 95, 70, 600, uma chapa de resistente à umidade, um U mais um U, tá? Ela vai ter no total a 0,10, né, 10 centímetros, o que permite por dentro ter 7 centímetros de cavidade, onde vou passar tubulações. Né? Então, eu posso passar, por exemplo, uma tubulação para um vaso 40 milímetros, se eu quiser. Né? Então, eu vou selecionar isso daqui. Beleza? Ok, clico OK. Aqui eu vou usar esse daqui, o encadeado, né, retilíneo encadeado, poligonal, certo? E vou fazer o seguinte. Eu vou começar por detectar esse ponto sem clicar. Sem clicar. Quando ele marcar a bolinha azul, você caminha para cá, ó. E vamos começar essa parede do lado de fora. Tá? Porque depois eu vou cortar o excedente. Certo? Então, vou clicar aqui, ó. E vou começar a criar aquela parede até encontrar essa guia. Vou subir quanto? Vou subir 3,5. 3,5. E vou para cá. E vou clicar aqui 2 vezes. 3,5. 3,5. Tá. Se você olhar lá em 3D tudo, eu vou vir aqui em 3D tudo e vou dar Ctrl L e vou esconder aqui algumas coisas. Tá? Aqui em Ctrl L eu vou esconder algumas coisas. Vedação externa de vidro, vedação externa opaca, estrutura e volume inicial. Tá? O que foi? Então, peraí. Calma aí. Escondi o quê? Olha aqui. Olha só. Os 3 primeiros e o volume inicial. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui.
Então, eu tenho lá essa parede, ó, correto? Que eu criei. Certo? Agora, o que mais que eu vou fazer? Eu criei a parede lá no pavimento térreo. E vou usar os mesmos parâmetros para criar uma parede lá em cima. Essas paredes que eu estou criando são paredes para um sanitário embaixo. Tá? Vou mudar meu modo de visualização para o pavimento superior, primeiro pavimento. Tá? Lá, aqui eu não vejo nada, né? Como é que eu faço para ver alguma coisa aqui? Eu venho aqui, ó, em pavimento térreo, botão da direita, mostrar rastreamento e referência. Certo? E aí eu vejo o térreo. Correto? E eu vou usar ainda a parede, a mesma parede, vou criar lá em cima. Ok? Não o quê? Por quê? Eu vim aqui, ó. Estava assim, ó. Não é isso? Você foi no pavimento, primeiro pavimento? Sim ou não? Clica 2 vezes no primeiro pavimento. E agora você clica no pavimento térreo, botão da direita, e diz assim, mostrar como rastreamento e referência. Tá? Isso aqui não está editável, é só para você ver e desenhar por cima. Então, aqui eu tenho ainda parede. Vou começar por aqui e vou desenhar por cima. Certo? Por cima, usando os versos interiores. Vou clicar 2 vezes. Eu tenho a parede de cima. Se eu for em 3D tudo, tá lá, ó, cima e embaixo. Beleza? É alto? Sim, porque o pavimento superior tem um pé direito maior. A gente vai cortar esse excedente ainda. Tá? Voltando lá, primeiro pavimento. Tá? Vou tirar. Vou deixar a referência aqui. E agora eu vou criar uma laje. Uma laje de piso. Aqui, ó. Laje de piso. Olha aqui, Maíra. 0,15. Certo? Concreto armado estrutural. Se não tiver, seleciona. Correto? Deixa assim. O resto é só isso. Ok? Ok? E eu vou criar uma laje que extravase os limites dessa minha envoltória. Uma laje retangular, suficientemente grande para ultrapassar todos os limites do exterior dessa envoltória. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma laje retangular, método de geometria retangular, tá? E vamos supor que eu faça daqui para cá, ó. Peraí, fazer um pouquinho maior, por precaução. Tá, tampou tudo, porque ficou por cima, né? Então, aqui, ó, eu tenho lá a laje, ok? Aí, agora que vem, olha só. Tenho laje. O que eu vou fazer? O que eu vou usar para subtrair os excedentes? O volume inicial, correto? Vou subtrair os excedentes como? Vou lá em Ctrl L e vou ativar aqui, ó, a visualização do volume inicial. Tá? Volume inicial. Tá, o que eu faço agora? Vou verificar uma coisa aqui que eu acho que eu esqueci. Né? Vamos ver onde é que está cada um desses objetos. Esse aqui, primeiro pavimento, primeiro pavimento. Tá, eu vou querer fazer o seguinte. Esses daqui, vou selecionar parede. Essa parede, ela tem que estar em que layer? Naquele layer que eu criei lá. Ó, layer de parede do pavimento, paredes internas do pavimento superior. Correto? Esse daqui de baixo tem que estar parede interna do pavimento térreo. E a laje tem que estar, já está lá, no laje de piso do pavimento
Na realidade, tem que ser do pavimento superior. Correto? Pavimento superior. Tá. Tendo feito isso, agora é que vem o interessante. Tá. Então, eu criei duas paredes, a parede de baixo é uma parede que circunscreve o sanitário, e de cima uma casa de máquinas. E aí eu vou usar aqui em modelagem, operações com elementos sólidos. Vai abrir essa paletinha, vou expandi-la um pouquinho, e aqui eu tenho três coisas: alvos, operadores e a operação. O que é alvo? Alvo é aquele objeto que eu quero preservar. Quero tirar um pedaço do objeto, esse objeto é um alvo. Então, quais são os objetos que são alvo? Essas paredes daqui, correto? Eu quero preservá-las. Eu quero o resultado de alguma coisa que vai ser feito nessas paredes. Ok? A mesma coisa com as de baixo. Shift de novo. As de baixo eu quero tirar o excedente que está passando para o lado de fora. Correto? A mesma coisa com a laje de piso. Então, é aqui, ó. Selecionei laje de piso e as paredes do térreo e do pavimento superior. E vou clicar aqui uma única vez em alvo. Aparece 7 por quê? São 3 paredes em cima, 3 paredes embaixo e uma laje. Clique em qualquer lugar para desselecionar. E agora seleciona o volume do Morph, o volume inicial. E clica lá em adicionar como operador. Ok? Beleza? Tá, aí eu vou fazer o seguinte. Aqui onde eu tenho escolher operação, tem um menu, não tem? Clica no menu. Todo mundo já desistiu? Como operador, as paredes de cima, de baixo e a laje. Selecionei esses como alvo. Desculpa, como alvo. Desculpa, como alvo. Verdade. Já está dando pane. Falha de sinapse, desculpe aí. Como alvo, eu usei as paredes e a laje. Como operador, você que me perguntou aí mais no fundão, só o volume inicial, tá? E aí eu venho aqui no menu e seleciono interseção. Interseção, né? Eu vou calcular o volume de interseção. Aquilo que é comum entre parede e o volume. O resto vai ficar de fora, tá? Então, interseção, executar. E aí eu tenho, aparentemente, um resultado meio estranho, porque ainda está selecionado. Eu vou desselecionar. E agora eu vou pegar, de novo, vou fechar essa janela, não preciso mais. Ctrl L e vou esconder o quê? Vou esconder o volume inicial, que eu não preciso mais. Não apague ele. Esconda. E aí eu tenho lá, pessoal, olha lá os recortes, ó. Tá vendo o recorte? Ó o recorte, certinho, levando em consideração a envoltória externa, tá? Agora, vou fazer o seguinte, botar mais ou menos nessa posição e vou ativar alguns layers. Então, Ctrl L, vou ativar aqui estrutura. Vou visualizar, tá? Então, tem aí estrutura, correto? Vou, de novo, no Ctrl L, vou ativar a visualização da vedação externa opaca. E, por fim, vou ativar a visualização da vedação externa de vidro. Tá? Se você observar aí, então você já tem as paredes internas e a laje intermediária definidas com precisão, concordando exatamente com a interseção
com a envoltória. A envoltória, ela é espessa, mas é espessa para fora, como a gente fez no formezinho, tá? E o volume inicial representa só, de fato, o volume de ar interno, não é? Beleza? Mais fácil assim, né? Você que fez da outra maneira. A gente vai. Você me perdoa. Tá, então olha só. É isso. Eu vou só encerrar a gravação e a gente continua tirando dúvidas se vocês não quiserem. Tá? Só um minutinho.